Mateus capítulo 25, versículo 31. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Levanta assim a sua mão, fecha teus olhos, passe nesse momento a falar com Deus e a pedir para Ele falar ao teu coração. É bom você fazer esta oração sempre. Peça ao Senhor para que não seja o homem a falar contigo. Peça ao Senhor para que seja Ele usando a boca do homem. Maravilhoso Deus eterno Pai, em nome de Jesus eu peço, ouve a oração do teu povo. Todos nós queremos, meu Pai, ouvir a palavra, mas não a palavra que vem do coração do homem, e sim do teu coração. Fala, Senhor, a esse teu filho, a essa tua filha. Fala, Senhor, conosco. Somos necessitados da tua palavra. Assim, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem de hoje eu deixo uma frase: o julgamento das nações. Repita: o julgamento, mais forte, o julgamento das nações. Esteja com a tua atenção voltada para a ministração. Eu não posso te dizer que nós seremos breves, nem também poderei te dizer que vamos nos prolongar muito, mas o que eu digo é que o Senhor está no controle de tudo. Amados irmãos, ainda que muitas pessoas não acreditem, e algumas até zombam do que vou te dizer, mas fato é que haverá um dia em que todas as pessoas serão reunidas diante do Senhor, e serão reunidas diante do Senhor para passar por um julgamento. Escute, quando nós falamos isso em alguns lugares, de repente muitas pessoas dão uma gargalhada, muitas pessoas zombam e até falam que isto é fanatismo. Porém a Bíblia Sagrada nos dá esta garantia, esta certeza. O próprio Senhor Jesus, Ele nos afirma que haverá o dia em que todas as nações, todas as pessoas irão ser reunidas diante dele, e todas as pessoas serão julgadas. E eu quero dizer aos meus irmãos 3 coisas concernente a esse julgamento, e eu peço que você esteja bem atento. A primeira das coisas que eu quero falar a você acerca desse julgamento é que esse julgamento é inevitável, terá que acontecer, e esse julgamento ele será completamente justo. Não haverá falhas, não haverá erros, porque quem vai julgar é o próprio Senhor. E o Senhor, no dia desse julgamento, não aceitará subornos, como nunca aceitou e nunca irá aceitar.
O Senhor, no dia desse julgamento, não estará olhando para a aparência. Não, Ele vai julgar segundo as obras. Ele vai julgar segundo o proceder que cada pessoa teve nesta terra. O Senhor vai julgar retamente, fielmente. Não haverá falhas, não haverá erros. Então nós temos que entender desde já o seguinte: naquele dia do julgamento, ninguém poderá querer se justificar, ninguém poderá levantar a sua voz para questionar nada, porque quem estará julgando não falha, não comete erros, não aceita subornos, não julga pela aparência. Ele certamente irá julgar, e julgamento será fiel, será fiel, será fiel. Então nós temos que desde já compreender isso. Naquele dia ninguém abrirá nem a sua boca, é todo mundo apenas caladinho, esperando esse momento. E a outra coisa que eu quero dizer aos meus irmãos, ainda dentro desse texto sobre esse julgamento, é que esse julgamento trará galardão para alguns e trará punição para outros. Escute, todos irão estar reunidos no mesmo lugar. O Senhor trará esse julgamento a todos. Alguns irão receber galardão, outros irão receber punição. E quem que vai receber o galardão? Aqueles que forem aprovados por Deus no dia do julgamento. Aqueles que forem achados inocentes no dia do julgamento. E aqueles que irão receber a punição, pastor, quem são? Aqueles que forem achados culpados, aqueles que forem reprovados. E é interessante que eu diga uma coisa, é importante que eu diga uma coisa: os que serão justificados, absolvidos, os que serão achados por Deus inocentes e receberão galardão, sabe qual é esse galardão? Esse galardão é o reino dos céus, conforme nós lemos no versículo 34. O Senhor, na sua palavra, diz que o galardão é o reino dos céus. Ele vai dizer para todos aqueles que forem achados inocentes no dia desse julgamento: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o Senhor já preparava o galardão para aqueles que serão salvos, para aqueles que serão aprovados no dia do julgamento. Então, vamos entender isso direitinho, vamos compreender isso direitinho. Aqueles que estiverem à direita, aqueles que forem colocados à direita, serão justamente os que forem aprovados por Deus no dia do julgamento. Esses que estiverem à direita subirão e irão desfrutar da vida eterna, para o reino dos céus irão. Mas haverá uma punição, e a punição é para aqueles que forem reprovados no dia do julgamento. Os que forem reprovados serão colocados à esquerda. À esquerda serão colocados aqueles que forem reprovados no dia do julgamento. E qual será a punição destes? Conforme nós lemos no versículo 41, o lago de fogo, que será o inferno. Pastor, a palavra é dura, mas entenda bem, é importante que nós venhamos estar atentos para essa palavra. É dura, mas entenda bem, é importante que nós venhamos ouvir e absorver esta palavra. Nós temos que entender uma coisa. Versículo 41 diz: então dirá também aos que estiverem à esquerda, aqueles que forem reprovados por Deus no dia desse julgamento: apartai-vos de mim, malditos,
anjos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Escute, quero te explicar algo aqui nesse versículo. Deus, ele não preparou o inferno para o homem. Deus não fez inferno para o homem. O inferno foi feito para a condenação do diabo e seus anjos caídos. Você sabe que o diabo era um anjo, era um ser angelical. Ele estava na glória, ele era um querubim ungido. Só que ele se rebelou contra Deus, foi lançado do céu para a terra, e ele conseguiu trazer consigo terça parte dos anjos que estavam no céu. Ele conseguiu ludibriar essa terça parte dos anjos do céu, e todos se rebelaram contra Deus, e todos foram lançados a essa terra. Então, quando o versículo 41 fala que esse fogo do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, a palavra se refere justamente a todos que foram expulsos do céu: o diabo, a serpente, Satanás e todos os anjos que caíram com ele. O inferno, esse lago de fogo, foi feito por Deus, sim, mas para a punição de Satanás, para a punição do diabo e seus anjos caídos. Não foi feito para a punição do homem. Deus, o que ele fez para o homem é o que está escrito no versículo 34, o reino dos céus. Deus não fez lugar de punição para o homem, Deus fez lugar de galardão. O reino dos céus está preparado desde a fundação do mundo, diz a palavra, para o homem, mas para aqueles que no dia do julgamento forem aprovados por Deus. Aqueles que forem reprovados por Deus irão para o mesmo lugar de condenação que Satanás vai. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Tem que ser explicado com cautela, para que ninguém compreenda de forma errada. Tem que ser explicado com calma, para que ninguém entenda de forma errada. Quando Deus fez o homem, não fez pensando em trazer punição para homens. Quando Deus fez o homem, não fez pensando em trazer um lugar de tormento para colocar o homem. Quando Deus fez o homem, Deus fez pensando em estar sempre perto do homem, em estar sempre na comunhão com o homem. Inclusive, quando Deus fez o homem, antes ele fez o jardim do Éden, e ele pôs o homem dentro do jardim do Éden. E a palavra diz lá em Gênesis que Deus passeava com o homem no jardim do Éden. No jardim do Éden não tinha lago de fogo. No jardim do Éden tinha prosperidade, tinha fartura. Então Deus fez o homem pensando no bem-estar do homem. Deus fez o homem para que o homem habitasse junto com ele, para que o homem vivesse junto com ele, para que o homem tivesse com ele uma intimidade e desfrutasse de sua presença. Só que nós sabemos muito bem que o homem, ele tem endurecido seu coração para Deus. O homem tem se rebelado contra Deus, assim como fez o diabo. O homem hoje tem endurecido o coração para Deus. O homem hoje tem blasfemado de Deus, tem esquecido de Deus, tem cometido tantas aberrações diante do Senhor. E estas pessoas, ainda que esse não seja o projeto de Deus, nunca foi, mas estas pessoas não serão aprovadas no dia do julgamento, e também passarão a sofrer a mesma condenação que o diabo. Veja, versículo, para você entender bem, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aos que forem aprovados por Deus no dia do julgamento: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha para cá. Deus, Ele está alertando o homem todo dia. Deus,
Ele está alertando o homem em todos os momentos, para que o homem não venha ser condenado no dia desse julgamento, porque esse nunca foi o projeto de Deus, que o homem fosse condenado. Deus está todos os dias alertando o homem, mas muitos, mesmo assim, sendo alertados por Deus, estão com seu coração duro. E como é que Deus está alertando o homem, pastor? Como agora você está vendo, Deus está alertando o homem usando seus ministros. A cada esquina tem um pregador evangelizando, a cada esquina tem um pregador explanando a Bíblia, a cada esquina tem um pregador tocando trombeta dizendo: arrependei-vos, convertei-vos de seus maus caminhos, aproximem-se de Deus, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A cada esquina você vê pregadores falando isso. E o que é isso? Isso é Deus, é a boca de Deus falando ao homem, para que o homem ele venha se arrepender e não sofrer tal condenação. Você liga a televisão, tem mais canais, escute, me refiro a canais abertos, tem mais canais de evangelização do que canais seculares. É diferente de um tempo atrás que ninguém achava um canal de evangelização na televisão. Se você vai para a internet, é cheio de pregadores falando da palavra. Se você vai ali numa praça, tem pregador lá tocando trombeta, falando que as pessoas devem se converter de seus maus caminhos. É em todos os momentos. Você está na sua casa, alguém bate na porta, você vai atender, é um pregador dizendo: ei, o Senhor te ama, Ele quer salvar a tua alma. O Senhor está falando ao homem em todos os momentos, em todos os instantes, em todos os lugares, para que o homem se arrependa. E se o Senhor não estivesse usando alguém para falar, o Senhor está usando os acontecimentos, porque para quem não sabe, esses terremotos que estão acontecendo é uma pregação. Para quem não sabe, os acontecimentos deste planeta é uma pregação dizendo que o fim está chegando. Então Deus não está sendo injusto, nunca foi injusto, nem será injusto. Ele ama o homem e está em todos os momentos usando pessoas, situações para dizer: arrependei-vos, voltai ao Senhor, buscai ao Senhor. E tudo isso por quê? Porque Deus não quer que o homem venha passar pela essa condenação, irmãos. Deus não quer que o homem venha passar por essa condenação. Mas aqueles que não derem ouvido, infelizmente, irão passar por essa condenação. Você quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia em Salmos, rapidinho. Salmo de número 9. Salmo de número 9. Versículo 17. Veja isso. O que está escrito na sua Bíblia? Salmo capítulo 9, Salmo de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados aonde? É a Bíblia, irmão. O pastor não está abrindo aqui uma revista pessoal, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno. Quem é ímpio? Aquele que pratica a impiedade. O ímpio é aquele que anda loucamente nesta vida. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, você vê na sua Bíblia que isso de fato vai acontecer. Essa punição para aqueles que não forem aprovados por Deus no dia do julgamento vai acontecer. Não é esse o projeto de Deus para o homem, eu torno a dizer, porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para a punição de Satanás, conforme Jesus falou lá em Mateus capítulo 25. Só que aqui nós estamos vendo os ímpios, aqueles que vivem loucamente nessa terra, e aqueles que vivem esquecendo-se de Deus, esses também serão lançados lá, nesse lugar.
esta a vontade de Deus. Mas o homem, a cada dia que se passa, tem endurecido mais e mais o seu coração. Hoje pela manhã, uma irmã veio para o culto e eu perguntei: irmã, onde que está seu esposo? Faz tempo que eu não vejo ele na igreja. Ele era tão fiel, tão fervoroso, irmã. Ele disse: pastor, é porque começou a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo ele disse que tem que ficar para assistir os jogos. Não, você pensa que isso é uma brincadeira, mas eu ouvi aquilo, eu fiquei admirado com isso. Nós estamos falando de um crente batizado nas águas, que tem anos e anos de fé. Então, será que Deus, Ele está se agradando disso? Mas isso é o mínimo, porque tem pessoas hoje que estão literalmente blasfemando do nome do Senhor, nessas passeatas de homossexuais. Hoje nós vemos blasfêmias e mais blasfêmias. Nós vemos pessoas dizendo que Deus não existe, ignorando a existência de Deus. Blasfêmias e mais blasfêmias. E o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que pessoas que vivem assim, infelizmente, não serão aprovadas por Deus no dia do julgamento. E aqueles que não serão aprovados por Deus no dia do julgamento só tem um fim, irmãos. Eu sei que a palavra é dura, mas essa é a verdade. Eu não posso ocultar essa realidade, esta verdade. Eu tenho que anunciar isso, porque o Senhor, Ele quer que todos venham despertar. Ele quer que todos venham entender que esse julgamento vai acontecer. E não é coisa de brinquedo, não. Não é coisa qualquer, não. É coisa séria, porque desse julgamento nós vamos ver quem vai para o reino dos céus e quem vai para a condenação eterna. E muitos hoje estão brincando, mas desse dia aqui não haverá brincadeira. Você percebe a forma que está a leitura, o texto, as palavras. Em Mateus 25 é Jesus falando. É Jesus falando. Não é um profeta, não é um rei, não é um sacerdote, não é um apóstolo, é Jesus falando. E as palavras que o Senhor profere, nós percebemos que são palavras duras, palavras bem sérias. No 34 ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando a igreja, quando o homem, quando as pessoas ouvem o versículo 34, é um glória a Deus, oh glória, oh palavra linda, oh palavra confortável. Vinde, benditos de meu Pai, vinde, benditos de meu Pai. Oh palavra amorosa, oh glória, oh palavra boa de se ouvir. Mas o mesmo que falou o versículo 34, falou o versículo 41, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus fala de um tom para os que serão aprovados no dia do julgamento, e fala de outro tom para os que serão reprovados no dia do julgamento. Entenda isso. Jesus fala de uma forma para aqueles que serão aprovados por Deus no dia do julgamento, mas ele fala de uma outra forma para aqueles que forem reprovados por Deus no dia do julgamento. É o mesmo Senhor que fala para as duas classes de pessoa, mas ele fala de forma diferente. Entenda isso. É tempo de despertar, porque o Senhor não quer que isto aconteça com você, comigo. É tempo de despertar. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é um lugar muito agradável.
Na verdade é inexplicável, apesar de Apocalipse descrever um pouco como que é, mas ainda não dá para o homem ter uma noção real de como será um lugar glorioso onde ele vai estar. Reino dos céus. Aqui na terra as pessoas se matam pelo ouro. No reino dos céus nós iremos caminhar sobre o ouro. Aqui na terra o homem, por mais que se cuide, ele vive acometido de enfermidades, vive sendo decepcionado. Aqui na terra, por mais que o homem tente se esquivar, mas a verdade é, vira e mexe, ele está se escandalizando, vendo as aberrações, ele está chorando. Lá no reino dos céus não haverá isso, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá escândalo, não haverá fome, não haverá escassez, não haverá enfermidade. Lá é a glória de Deus que predomina. Todos estarão reunidos junto ao Pai. Reino dos céus, lugar celestial, é algo glorioso, irmão. Mas contrapartida, o inferno, a Bíblia descreve esse lugar como lugar que arde com fogo e enxofre. Lembra da parábola? Lembra daquela parábola do rico e o Lázaro? Lázaro morre, vai para o seio de Abraão. Rico morre também, porque todos morrem. Ninguém vai viver aqui para sempre, ainda que muitos não estejam lembrando disso, porque tem muita gente que está vivendo nessa terra como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse passar pelo julgamento de Deus. O rico morre, vai para o Hades, e lá é atormentado. Ele é atormentado, chamas que não se apagam, fogo terrível, e gritando, agonizando. E em um momento, pai Abraão, ele fala, peça para que Lázaro molhe a pontinha do dedo para refrescar a minha língua, porque o tormento aqui está muito grande. O tormento aqui está muito grande. Detalhe, lá no inferno ninguém morre não. É tormento, é grito, é pranto, é ranger de dentes pela eternidade. É o que descreve a Bíblia. Só que Deus brada, ninguém pode passar daqui para aí, nem os que estão aí podem passar para cá. Ou seja, chegou no inferno, não tem mais jeito, não sai mais. Ele diz, então peça para que alguém, ou então permita-me que eu vá lá na casa de meus pais, volte lá, para eu falar que aqui não é um lugar bom. Manda Lázaro, mas faz um jeito para eles não virem para cá, porque o lugar aqui é de tormento. Não, já tem lá na terra os profetas, eles têm que ouvir os profetas. Ninguém vai sair daqui para pregar, já tem profeta demais na terra pregando. Você está entendendo, irmão? Ei, em nome de Jesus, desperta, desperta, desperta. Vamos para a terceira parte agora, mas primeiro, deixa eu enfatizar isso, desperta, desperta. Não aceite chegar no dia do julgamento e não ter a certeza de que será absolvido, de que será salvo. Ei, desperta. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, mas atente para isso, porque esta é uma verdade, é uma realidade. Volto a dizer, muitos vivem nessa terra hoje como se nunca fosse morrer, como se não tivesse que prestar conta um dia com o Senhor. Mas todos que estão nessa terra terão que comparecer diante do Senhor e terão que ser julgados. Esses terão que prestar contas com Deus, e nesse dia o negócio não vai ser muito engraçado não. Hoje tem tempo, hoje o Senhor é amoroso, está todo o tempo esperando a pessoa se quebrantar. Se o homem hoje ele roubou, ele assassinou, ele se prostituiu, ele idolatrou, ele usou drogas, mas se ele chegar aqui e se arrepender de verdade, o Senhor perdoa seus pecados, lhe abraça, escreve seu nome no livro da vida. Ei, mas depois do dia do julgamento isso não vai mais acontecer não. O momento é hoje. Por isso que Isaías fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí nós vamos para a terceira parte. A terceira parte,
O terceiro detalhe desse julgamento: o que devemos fazer para não sermos condenados no dia desse julgamento? Eu poderia citar muitos textos da Bíblia, eu poderia fazer menção de muitos textos da Bíblia, mas eu quero resumir em um texto que está na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 5. O que devemos fazer para nos isentarmos dessa condenação? O que devemos fazer hoje para que no dia do julgamento final não venhamos a sofrer essa punição, essa condenação? Efésios capítulo 5. Eu acho lindo essa mensagem que o apóstolo Paulo, ele ministrou nessa carta. E é uma palavra que diz respeito totalmente à nossa vida. Efésios capítulo 5 e versículo de número 15. Observe o que está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Volta a atenção para cá, daqui a pouco continuamos a leitura. Nós temos que andar prudentemente, não como nércios, mas como sábio. Como é que o nércio anda? Ignorantemente nessa terra, como louco, anda loucamente nessa terra. O nércio, ele faz assim: alguém chega para ele: ei, vamos ali para uma balada? Vamos, tu é dentro, tamo junto. O nércio é assim, ele pisa o seu pé em qualquer lugar, e para ele em qualquer lugar tá legal, qualquer lugar tá bom. Não importa se ele está no meio de escarnecedores, não importa se ele está ouvindo coisas indecentes, não importa, em qualquer lugar para ele tá bom. Assim vive o nércio, como louco. O sábio é diferente. O sábio é diferente. Ei, vamos ali para a balada? Não posso, porque eu tenho um compromisso com Deus de Israel. Se eu for para essa balada, a minha comunhão com Deus pode ser afetada. Assim é o sábio. O sábio, quando recebe um convite, ele não dá a resposta imediata. Primeiro ele vai analisar se esse convite será bom para a sua vida. O sábio, quando ele coloca o seu pé em um lugar, ele tem um discernimento: esse lugar não está combinando comigo, não condiz com o que eu creio, não condiz com o que eu prego, não condiz com os princípios do Deus que eu sirvo. O sábio é assim. Quando ele coloca o seu pé em um lugar e ele percebe que aquele ambiente não está bom, tem prostituição, tem bebedeira, tem vício, ele, opa, eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que sair desse lugar, ainda que seja um lugar que venha trazer lucros financeiros. Mas o sábio, ele é prudente. O sábio, ele é prudente. E o que a palavra está dizendo? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Então você quer se isentar da condenação lá do dia do julgamento? Ande como sábio nessa terra, não ande como louco. Veja as situações, os ambientes. Você tem que avaliar o que as pessoas falam, você tem que julgar os convites que fazem, você tem que viver com sabedoria, andar prudentemente, porque isso, essa forma de você viver hoje nessa terra, é que vai encaminhar no final a tua alma para o reino dos céus ou para o inferno. A palavra diz: eu agora vou continuar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pastor, que dia mau é esse?
é toda tipo brincadeira, pastor. É Copa do Mundo, pastor, foi carnaval, é festa junina, é Copa do Mundo. Pastor, não tem dia mau não, o tempo está muito bom. Você que pensa. Os dias estão bem maus. Os dias são maus, bem maus. Nós vivemos em dias maus. O mundo jaz no maligno. O mundo está dominado pelo maligno. Os dias são maus. É por isso que nós temos que viver prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. Entendei qual a vontade do Senhor. E no versículo 18 eu encerro: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós não temos que estar sendo ludibriados pelos prazeres deste mundo. Nós temos é que se encher do Espírito. Esse Espírito é o Espírito de Deus. O homem que está cheio do Espírito, ele não tem perigo nenhum de ser condenado no dia do julgamento. O homem que está cheio do Espírito, ele não corre o risco de ser condenado no dia do julgamento, porque quando o homem está cheio do Espírito, ele anda conforme a vontade de Deus. Ele anda para onde Deus lhe direciona. O homem que está cheio do Espírito, ele fecha os olhos para os prazeres deste mundo. O homem que está cheio do Espírito, ele não pode ser dominado pelo diabo, pelo maligno. O homem que está cheio do Espírito, no dia do julgamento, ele se alegrará, porque ele sabe que o seu destino é o reino dos céus. Aleluia. Bate no ombro de quem está ao teu lado e diga: agora é com você. Agora é com você. Porque Deus só vai até aí. Deus, ele não vai pegar aquele que está na igreja e lá fora brincando com as coisas erradas e pegar no colo: meu filhinho, eu vou te tirar daqui, por favor vem, eu vou te abraçar, vem, eu vou te puxar. Não, Deus só vai até aqui. Ele vai te alertar, ele vai falar, mas ele não vai te tirar. Ele te dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio a todos nós. Ele não vai tirar ninguém à força do pecado. Ele não vai tirar ninguém à força daquele vício. Ele não vai puxar ninguém à força. Ele vai falar como hoje está falando. Ele vai até aqui, porque ele respeita o livre-arbítrio que ele mesmo deu para o homem. Ele respeita o livre-arbítrio que ele mesmo deu para o homem. Quando Eva, ela estava conversando, dialogando com a serpente, Deus poderia, naquele momento, ter parado aquela conversa. Sim ou não? Vai para lá, serpente. Mulher, vem cá, mulher. Dá ouvido a ela. Ele teria ou não como fazer isso? E na hora que Eva vai lá para a árvore tocar no fruto, ele não poderia ter puxado Eva? E na hora que Eva vai levar o fruto para Adão também comer, ele não poderia ter impedido? Mas ele não fez. Ele já tinha dito que não deveriam fazer aquilo. Ele já tinha dito a consequência que eles teriam em fazer aquilo. Ele não impediu que fizessem, ainda que pudessem. É por isso que eu digo para você, ele vai até aqui. Ele está falando. Ele está falando ao teu coração, porque ele te ama. Ele está falando comigo, porque ele me ama. E ele não quer que venhamos perecer. Ele não quer que venhamos passar pela condenação que foi preparada para o diabo, não para o homem. Mas ele só vai até aí. Se terminando esse culto a pessoa sair dessa igreja e for para a mesa de bar, ela foi consciente, sabendo que esse julgamento vai acontecer a qualquer momento. Ele foi consciente.
Se terminando esse culto a pessoa for para sua casa e for fazer o que não deve, ele foi consciente, sabendo que esse julgamento vai acontecer e a qualquer momento. Então todos nós estamos tendo uma prévia, estamos sendo reunidos diante do Senhor nessa noite, para tomarmos ainda mais consciência de que devemos ter cuidado com a forma que nós estamos vivendo. Porque quem vai encaminhar, na verdade, a nossa alma para o céu ou para o inferno, somos nós mesmos. Nós somos os responsáveis por isso. Naquele dia lá, que chega a hora do culto e ao invés de vir para o culto, está assistindo futebol, não vem para a igreja. Escute, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, porque o que está em jogo, amados irmãos, é algo muito precioso, é a nossa alma, é a nossa alma. O Senhor ama todos nós, eu volto a dizer, Ele não preparou o inferno para o homem, mas para o diabo. Mas se o homem endurece o coração, vira as costas para Deus, se rebela contra a palavra de Deus, infelizmente haverá um dia que ele também irá para o lugar que foi preparado para o inferno, para o diabo, que é o inferno. Amém, pessoal? E aí eu finalizo lendo mais uma vez o versículo 41. Mateus 25. Mateus 25, versículo 41. Vamos ler o 34 e 41, porque só o 41 é pesado demais. O 34 primeiro, para a gente ver que o Senhor nos ama. Se a gente ler só o 41, a gente vai, vixe, Deus não ama não, que Deus é esse? Mas vamos ler primeiro o 34. Mateus 25, versículo 34. Você pode ler comigo? Palavras do Senhor Jesus, repita: então, mais forte, então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 41. Repita: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Os dois lugares estão aqui. A decisão é você. Para um dos dois teremos que ir. Não tem meio termo. E quem vai decidir somos nós. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.